Olá, amados irmãos da Igreja Graça Maior e também amados irmãos da Siló, Igreja Cristã. É um grande prazer estar com vocês essa noite. Meu nome é Renato Pérez de Souza, e é um prazer poder, talvez, estar falando com alguns irmãos que eu já conheço, mas talvez com alguns outros que eu não tive a oportunidade de conhecer também. Mas só para falar um pouquinho a meu respeito, eu tive o privilégio de poder pastorear a Igreja Graça Maior, aí em Belo Horizonte, uma igreja que o meu amado sogro plantou há muitos anos atrás, e eu e a minha amada esposa Raquel tivemos o privilégio de poder dar continuidade ao trabalho que ele começou, e foi uma bênção. E o pastor Roberto nos pediu que pudéssemos participar das classes que vocês estão fazendo sobre as parábolas do reino. E ele me pediu, acredito também pediu ao pastor Marcos, né, que foi pastor aí também, se ele pudesse gravar uma das aulas. Então eu acredito que ele vai gravar uma e eu vou gravar a outra. Então, é um prazer muito grande poder estar com os irmãos, é um prazer muito grande poder compartilhar a palavra com os irmãos. É uma bênção saber que os irmãos estão estudando a palavra de Deus, estão abrindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, porque, ainda mais nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos de trazer à nossa memória aquilo que irá nos dar esperança, não é verdade? E as palavras, né, Jesus Cristo falou, olha, as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida, né? São palavras que, quando encontra com o nosso espírito, né, nos dá vida. Então, eu queria parabenizar aos irmãos por estar se colocando disponível a buscar o Senhor, disponível a abrir a palavra do Senhor, disponível a aprender da palavra de Deus e está se alimentando da palavra de Deus, alimentando a sua alma, se encorajando, se edificando na sua fé santíssima. Então eu quero te congratular, né? Bom, hoje à noite eu vou estar compartilhando a respeito, lá em Mateus capítulo 13, eu vou estar compartilhando especificamente a respeito das parábolas do tesouro perdido e a parábola da pérola de grande valor. Mas antes disso, se você não se importa, eu gostaria de fazer uma oração e pedir a bênção de Deus nesse tempinho que nós vamos passar aqui juntos, ok? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer. Obrigado por aqueles que estão participando, assistindo, abrindo a Bíblia e estudando. Senhor, eu peço que o Senhor os abençoe ricamente, de poderem tomar o passo de fé, de abrir a sua palavra, de se fazer disponíveis para buscar de Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor possa abençoar o nosso tempo junto, mas também eu te peço, Senhor, uma bênção especial para aqueles que estarão assistindo. Senhor, não faço a mínima ideia, todos nós vivemos em dias, Senhor, de grandes necessidades. Eu não sei a necessidade daquele que está me ouvindo hoje à noite, talvez são necessidades específicas. Deus, enquanto nós buscamos o Senhor, enquanto nós abrimos a sua palavra, nós te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar encorajamento, mas também que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor sabe fazer muito bem, que o Senhor possa fazer milagres e continuar a fazer milagres nas nossas vidas, ó Deus. Eu oro, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos e abençoe o nosso tempo juntos, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui em Mateus 13, né, nós encontramos Jesus ensinando aos seus discípulos, mas estendendo seu ensino a uma multidão a respeito do reino dos céus, né? Algumas, em outras parábolas, nós encontramos o reino de Deus. Em algumas versões você encontra o reino do céu, em outras o reino dos céus, e outra o reino de Deus.
né? Mas o reino do céu ou o reino de Deus representa o espaço ou lugar onde Deus ele reina, né? E esse seu reino, ele tanto é uma realidade presente hoje, bem como também uma expectativa futura que nós temos. Porque nós sabemos que no futuro bem próximo, o reino de Deus será o lugar literal onde Cristo reinará e nós participaremos juntos. Bom, por agora, esse reino, ele existe, ele é uma realidade presente, né? E ele se encontra nos corações de todos aqueles que adoram, todos aqueles que seguem a Cristo, que o tem como seu Senhor e Salvador. Mas, sem dúvida, nós temos uma grande expectativa, não é? De viver nesse reino dos céus, né? Nesse reino de Deus, na presença do nosso Salvador, na presença de Jesus Cristo. E Jesus ele ensinou aqui em parábolas, né? E ele explicou aos seus discípulos a razão pelo seu método de ensino chamado parábolas, né? Você depois você já leu, né? E talvez alguns estudos passados, você pode ler do versículo de 10 a 17 o porquê que Jesus usou, né, parábolas. Ele não usou necessariamente as parábolas para os discípulos, mas ele usou as parábolas para a multidão. É importante ressaltar também que, né, muitas outras grandes verdades a respeito do reino de Deus, ou do reino dos céus, são apresentadas em outras porções das Escrituras de uma forma clara, né, de uma forma literal e não por meio de parábolas, né? Nós sabemos que parábolas foram usadas por Jesus para dar uma ilustração, não é verdade? Mas também, como bons estudantes da palavra de Deus, nós não usamos as parábolas, né, para tirar uma doutrina, né, um ensinamento sólido estabelecido, mas são representações mesmo. E nós temos aqui, né, 8 parábolas designadas a representar o reino dos céus, os métodos usados para implementar o evangelho do reino no mundo, né, e o seu crescimento e o seu sucesso. A primeira parábola que vocês já devem ter estudado é uma parábola que representa a grande barreira das pessoas de se beneficiarem com o evangelho, ficando muitas vezes aquém do maravilhoso desígnio do evangelho em função da sua própria insensatez. Em outras palavras, em função do seu próprio coração, né, empedernido, coração duro. E essa é a palavra do semeador, né, e os 4 tipos de solos onde a semente caiu, né, e naqueles 3 solos ela não pegou, ela não brotou, e em um solo ela veio a brotar e produzir muitos frutos. Em seguida, nós temos 2 parábolas que tentam nos mostrar que, né, nesse reino haveria uma mistura de bem e de mal na igreja, que continuaria até o dia em que, né, Jesus Cristo pudesse separar, e isso seria por meio do julgamento, onde ele separaria, né, o joio e o fermento, né, da massa e o joio do meio do trigo, né? Depois nós temos a parábola do grão de mostarda, que mostra a igreja evangélica, que a igreja evangélica seria bem pequena a princípio, mas que cresceria com o passar do tempo. E isso é uma coisa que hoje nós vemos claramente, né? A igreja começou pequenininha, né? A igreja primitiva, e depois, né, através da pregação do evangelho, foi crescendo, crescendo, crescendo. Depois, as parábolas que nós vamos ver hoje, né, nós temos a parábola do tesouro escondido e da pérola de alto valor, que mostra, né, que aqueles que esperam a salvação do evangelho devem estar preparados para se aventurarem, né, e até mesmo para, se possível, deixar tudo em prol, né, ou se sacrificar em prol do evangelho. E a última parábola, a parábola da rede, ela direciona os discípulos, né, a usarem a instrução que estavam recebendo em benefício de outras pessoas. E então, essas primeiras parábolas vocês já devem ter estudado, né, algumas ainda vão estudar. E hoje, mais precisamente, eu queria compartilhar um pouquinho a respeito da parábola do tesouro escondido
e da pérola de alto valor. São 2 versículozinhos, mas que eu poderia ler, mas eu gostaria talvez de pedir o próprio Jesus, através do filme de Jesus, que ele pudesse talvez ler para a gente, né? Eu vou tentar aqui compartilhar o meu display aqui, onde nós vamos ter Jesus, vamos ver se vai funcionar, e Jesus vai estar de uma maneira bem especial lendo para a gente essa porção aqui que nós vamos comentar. Eu espero que você esteja vendo bem e eu espero que você possa ouvir bem também. Aqui vai. Jesus, tendo saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede, lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Sim, Senhor. Sim. Eu espero que você pôde ouvir, né? E o próprio Jesus, né? Falando as parábolas do reino dos céus e do reino de Deus. E eu só posso imaginar, né? Poder estar ali com Jesus e ouvi-lo falar de algo que era, né, bem do seu próprio coração. Ouvi-lo falar de algo que, né, fazer parte daquela esfera, né, onde Cristo reina, onde o nosso Deus reina, é algo que hoje,
como nós falamos, né? Nós participamos, né? Esse reino está nos nossos corações, mas com certeza é um reino que será literal, né? Implementado, e Cristo estará reinando literalmente, né? E eu acredito que nós iremos participar também. Então, eu gosto dessa leitura, né? De Jesus poder estar falando ali, lendo ali Ele mesmo para nós. Eu espero que você tenha gostado também. Bom, a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. E certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. É interessante porque depois de comparar o reino dos céus com algo que teria, né, um pequeno início, né, no caso, a igreja, né, de maneira nenhuma ela teria, né, um pequeno valor. O reino de Deus teria um pequeno valor. O reino de Deus, ele tem um grande valor. Né? As pessoas que têm se apropriado, as pessoas que têm encontrado, achado esse tesouro, né? Têm se apropriado de algo que tem muito valor, né? E têm aproveitado, têm se avantajado, né? Com aquilo que nós temos dado a nós por Deus, né? Em seu reino. Bom, na realidade, né, em falando dessa parábola, né, Jesus Cristo, ele é aquele tesouro escondido. Jesus Cristo é o verdadeiro tesouro. Né? Nele nós temos uma abundância incrível de todas as riquezas. Né? Hoje eu estava vendo um vídeo no YouTube onde eles fizeram uma encenação de um homem literalmente achando, né, esse tesouro no campo, né, correndo, e ele foi lá e fez jeito de poder comprar aquele campo, e ele voltou correndo para o campo e voltou correndo para aquele lugar onde aquele tesouro estava ali escondido, e ele escavou, né, aquele tesouro e tirou aquele baú ali e abriu, e ficou com os olhos assim desse tamanho, porque era um tesouro maravilhoso, né? Bom, esse tesouro é uma figura de linguagem, né, do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Né? É um tesouro que está escondido, né? E esse campo que a parábola trata aqui, né, é o campo do Evangelho. Né? O Evangelho é o campo onde esse tesouro que é Jesus Cristo está escondido. Ele está escondido nas palavras do Evangelho, né? Tanto ambos do Antigo como o Novo Testamento. Agora pense comigo, né? Eu me lembro muito bem o dia em que eu encontrei o tesouro, que é Jesus Cristo. Eu me lembro muito bem o dia em que os meus olhos começaram a se abrir para esse tesouro maravilhoso, que é Jesus Cristo. Eu me lembro muito bem ter encontrado pessoas que tinham encontrado esse tesouro antes de mim. E eu não pude muito bem entender. Né? Eu me lembro uma pessoa que Deus usou para me evangelizar, uma pessoa muito próxima a mim, né? com laços de família, inclusive. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo na vida, né? daquele meu amigo, né? Bebeto, porque eu o conhecia, segundo a carne, né, como nós falamos, eu o conhecia naturalmente, sabia do que ele gostava, e nós gostávamos muito, né, das mesmas coisas, e jogávamos bola, né, ele escolheu um time melhor, eu jogava no Cruzeiro, eu jogava na América, mas a gente tinha muita coisa em comum. E algo aconteceu na vida do Bebeto, né? E a princípio eu não sabia, entendeu? Eu tinha pensado que o Bebeto estava mudando de religião, e eu nasci católico, e você sabe, né? Como católico, você não muda de religião, é igual time de futebol, você não muda.
Mas algo aconteceu na vida do meu amigo Bebeto. E o que eu não sabia que tinha acontecido é que ele tinha encontrado esse tesouro escondido no campo do Evangelho. E esse tesouro era um tesouro tão especial que esse tesouro começou a transformar a vida dele. E eu pude assistir ali de cadeira, né, que Jesus Cristo, esse tesouro incrível, com uma abundância de riquezas incrível, estava transformando a vida do meu amigo. E devagarzinho, devagarzinho, né, esse meu amigo estava compartilhando comigo, né, na época ele estava participando de uma reunião chamada Atletas de Cristo, onde os jogadores de futebol, né, era uma reunião inclusive liderada pelo meu amigo João Leite, né, e a gente se reunia naquela época na academia da esposa do João Leite, né, o João Leite, o Batista, o Kleber, que jogava no Atlético, ajudava a liderar, e o meu amigo Maninho, né, Maninho, que era o responsável direto pela reunião dos Atletas de Cristo. E ele começou a me falar, né, o que Deus estava fazendo na vida dele. E na realidade eu só fui entender depois, quando eu também encontrei esse tesouro escondido no campo do Evangelho. Esse tesouro que é Cristo, no campo das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje à noite eu estou aqui para te falar que esse tesouro transformou minha vida. Esse tesouro me trouxe uma riqueza que eu nunca vou perder. Esse tesouro me fez rico. Rico. Um tesouro que eu não tinha, um tesouro que eu não sabia, mas um tesouro que estava disponível a mim. Porque o campo onde esse tesouro estava escondido não era um campo fechado, era um campo aberto, né? Não era um jardim fechado, protegido, onde ninguém pode entrar. É um jardim, é um campo aberto, né? Um campo onde todo e qualquer pode se adentrar e pode ali encontrar esse tesouro escondido, que é Cristo, no Evangelho das Boas Novas. Não é verdade? E, meu amigo, quando nós encontramos a Jesus Cristo, quando nós abrimos os nossos corações para Jesus Cristo, quando nós tomamos posse desse tesouro que é Cristo, há uma transformação em nossas vidas. Nós começamos a experimentar uma abundância, não é? Em nossas vidas. Eu gosto do versículo, e eu vou compartilhar aqui o meu display aqui novamente. Eu gosto do versículo em Colossenses, que diz assim, Colossenses... deixa eu ver aqui. Ok. Colossenses 1,19 diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele, Cristo, habitasse toda a plenitude. Né? Esse tesouro especial que é Cristo, é um tesouro que tem nele toda a plenitude. E João 1,16 diz que todos nós, todos aqueles que têm recebido a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, têm recebido da sua plenitude, da plenitude desse tesouro, né? E graça sobre graça. Nós sabemos que nele, em Jesus Cristo, né, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros, né, da justiça, todos os tesouros da graça, todos os tesouros da paz, tudo disponível a nós, em Cristo, se de fato nós já encontramos esse tesouro escondido, né, e apropriamos dele, né, e fizemos tal como aquele cara que foi, né, e vendeu e se dispôs do que ele precisou deixar
para que ele possa, né, se apropriar desse tesouro maravilhoso que é Cristo Jesus. Né? O Evangelho, como eu disse, é o campo onde esse tesouro está escondido. Né? O Evangelho esse tesouro está escondido no Evangelho como o leite está escondido, né, no peito da mamãe. Né? Como a medula está escondida ali nos ossos. Como o maná no amanhecer. Né? Como a água na cisterna. Como o mel no favo. Né? Mas ainda que ele esteja escondido ali, ele está disponível a todos nós, pela fé, se nós o recebermos. Olha, é algo maravilhoso poder encontrar esse tesouro que é Jesus Cristo. Eu não sei quem você é, né, que está me ouvindo aí. Talvez você está fazendo um estudo bíblico, mas talvez você ainda não encontrou o tesouro que é Jesus Cristo. Eu queria te dizer hoje à noite que não tem nada mais precioso nessa vida do que poder ter esse tesouro, que é Jesus Cristo. Se você não encontrou ainda, ele está nesse campo abertíssimo, que é o Evangelho. E as boas novas do Evangelho é que esse tesouro que é Cristo está disponível a você. Você não tem que merecer, porque ele já pagou o preço na cruz do Calvário. E se você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, você pode fazê-lo aí mesmo onde você está. Você pode fazer tal como eu, né? Quando tinha lá os meus 17, 18 anos, jogando bola, sonhando em me tornar um jogador profissional. Sentado bem lá no fundo, né? Numa reunião de atletas de Cristo. E alguém compartilhou as boas novas do Evangelho. E alguém falou do tesouro que é Jesus Cristo. E eu bem lá no fundo pensava cá comigo. Eu não entendo muito bem disso, mas eu vi o que aconteceu na vida do meu amigo. Eu não entendo muito bem disso, mas se esse Jesus é real, como eles estão falando, e como eu tenho ouvido, eu quero esse tesouro para mim. Eu quero tomar posse, me apropriar desse tesouro que é Jesus Cristo. E foi ali, né, há alguns anos atrás, não vão revelar que é a nossa idade, que eu recebi a Jesus Cristo como meu Salvador. Melhor decisão que eu já tomei na minha vida, de receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. Né? Porque hoje eu tenho abundância, né? Essa riqueza que está em Jesus Cristo. Eu adoro aquilo que o apóstolo Paulo é uma das minhas pessoas favoritas na Bíblia. Né? E nós sabemos que, tal como essa ilustração, né, da pessoa que achou esse tesouro foi e arrumou um jeito, né, de comprar aquele campo para si, tomar posse, né, desse tesouro, né, aqueles que abraçam o Evangelho, né, por meio da fé, eles fazem desse tesouro, né, a sua própria riqueza. Né? E Paulo ele fez isso. Né? Lá em Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 9, né, o apóstolo Paulo ele disse assim, olha, o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. É o apóstolo Paulo. Ele abriu mão de tudo para que ele pudesse ter Cristo. E em abrir mão de tudo, ele ganhou, ele se apoderou do que verdadeiramente é tudo. De novo,
Eu não sei o que possa estar te impedindo de receber a Cristo, de se apropriar desse tesouro que nos foi dado por Deus em Jesus Cristo. Mas eu queria te encorajar a fazer tal como o apóstolo Paulo, né? A abrir mão de qualquer outra coisa que possa te impedir de tomar posse desse tesouro que é Jesus Cristo. Aproveite, aproveite, o campo está aberto. É assim, o tesouro é um pouquinho escondido porque ele requer fé, não é? Ele requer que nós possamos crer, porque a gente não consegue ver esse tesouro, né? É um tesouro que requer a nossa fé. Por isso, entendeu? Está meio escondido. E é um tesouro que também tem um preço, e o preço é de crer apenas. Crer, confiar naquilo que Deus nos diz, naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E aí, quando você toma essa decisão de colocar a sua fé em Cristo, quando você o encontra ali, uau, algo acontece. Sua vida é transformada. Você é abençoado por Deus. A você é dado uma nova vida, um novo começo. Né? Aqueles que estão em Cristo, as coisas antigas já passaram e tudo se faz novo. Você pode imaginar começando uma nova vida, começando, tendo uma oportunidade, né, de iniciar de novo, do ponto zero, né, uma oportunidade novinha com Jesus Cristo. Isso está disponível para você e para mim. E a segunda parábola aqui, que é bem parecida, né, com a parábola do tesouro escondido, é a parábola da pérola de alto preço. Né? A pérola que fala que, né, esse comerciante, o reino dos céus, Jesus diz, é também como um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Jesus Cristo é essa pérola de grande valor. Ele é uma joia inestimável. Joia essa que faz daqueles que a possuem ricos. Ricos para com Deus. Tendo tudo o que precisam aqui, mas tendo tudo o que precisam eternamente. O verdadeiro cristão, ele é como um mercador. Ele procura e acha essa pérola de alto valor. E aí ele não abre mão dela por nada. Ele não a troca por nada. As riquezas que ele tem em Cristo Jesus, as riquezas espirituais, são riquezas que não têm preço. Quando achado, é comprado, é apropriado por meio da fé. Né? E guardado bem nas profundezas do nosso coração, para que não sejamos roubados, né, pelo inimigo que tenta nos falar outras coisas, que tenta nos roubar da preciosidade que nós temos em Cristo Jesus. Em ambas essas parábolas, né, Jesus ele deseja que entendamos e que possamos priorizar o seu reino acima de todas as coisas. Um reino que pode até nos custar relacionamentos algumas vezes, e custa. Talvez você conhece alguém que por causa da sua fé em Jesus, né, perdeu alguns relacionamentos. Eu tive alguns que eu perdi por causa da minha fé em Cristo. E outros perdem até mesmo o seu próprio emprego. Outros perdem, né, segurança própria. E, em certos casos, muitos também têm perdido a sua própria vida por causa dessa pérola de grande valor, que é Jesus Cristo. Mas sabe de uma coisa? Qualquer sacrifício que eu e você, nós fazemos para nos submeter ao senhorio de Cristo e viver nos âmbitos do reino de Deus, do reino dos céus, do reino de Cristo, é algo que é muito, muito digno para nós fazermos. Vale a pena. Vale a pena. Meu amado irmão, minha amada irmã, né, tem sido um prazer poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus com você.
né? E estudando as parábolas, né? Que nos apontam, que ilustram, né? Verdades que são preciosíssimas para nós. Mas hoje à noite eu queria deixar com você, né, esse tesouro que é Jesus Cristo. Essa pérola de grande valor que é Jesus Cristo. Desfrute da sua vida com Cristo. Desfrute desse tesouro que você encontrou. Saiba que você é rico em Deus. Você tem essa pedra preciosíssima que é Cristo. E ninguém pode roubar isso de você, né? É um tesouro que você tem e o terá eternamente. A traça não pode comer, o ladrão não pode roubar de você, porque está bem guardado aqui, ó, no seu e no meu coração. E se você está aqui nos assistindo e você ainda não recebeu a Cristo, eu gostaria de orar por você agora. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa simples oração. Jesus Cristo, obrigado por se revelar a mim como um Salvador que me ama e que quer ter um relacionamento comigo. E nessa noite, eu me encontro nesse campo que é o Evangelho. E de frente a esse tesouro que é Cristo. E eu abro o meu coração para Cristo. E o recebo como meu Salvador. Entra no meu coração. Me salva. Me faz ser teu. Jesus Cristo, eu te recebo como meu Salvador. Em teu nome eu oro e te agradeço. Amém. Olha, se você fez essa simples oração recebendo a Cristo, você encontrou hoje à noite esse tesouro que estava escondido, mas que agora já não está. Já não está. Porque você tem encontrado, e a minha oração é que você possa desfrutar, que você possa descobrir de tudo aquilo, né, da abundância, da plenitude que há nesse tesouro, nessa pérola de grande valor, que é Jesus Cristo. Você vai precisar de ajuda também, como eu precisei de ajuda, pessoas para me ensinar, mas eu acredito que Deus já preparou isso de antemão, né? Colocou pessoas que vão compartilhar com você a palavra de Deus, compartilhar mais com você das bênçãos que você tem em Cristo Jesus. Então, continua simplesmente aparecendo, abrindo a palavra de Deus, ouvindo, escutando, misturando com fé aquilo que você ouve e deixa Deus continuar fazendo. Amém? Para todos vocês, um grande abraço. Foi um prazer poder estar compartilhando com vocês. Roberto, meu amigo, um abração. Te amo. Saudades de você e da Joana. E para aqueles que eu conheço também, saudades. E talvez no final do ano nós estaremos aí. Podemos abraçá-los, né? E vê-los frente a frente. Um beijão. Um abraço. Amo vocês. Tchau, tchau.